Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento às nossas videoaulas. Nesse sentido, de forma derradeira, vamos tratar aqui de alguns casos que apontam a incidência dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que são princípios informativos do âmbito da Lei 9.099 de 95. Bem, eu começo a fazer aqui nossa leitura pontual, fazendo referência ao estudo do princípio da oralidade. Assim sendo, pessoal, vamos aqui mais uma vez, Lei 9.099 de 95. Nesse sentido de consequência, vou escolher aqui dois artigos pontuais, que é o artigo 9º, parágrafo 3º, e, sequencialmente, o artigo 14º, parágrafo 3º da Lei 9.099 de 95. Na oportunidade, irei ler alguns enunciados da FONAGE. Bem, primeiramente, pessoal, vamos aqui especificamente ao artigo 9º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: o mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Bem, pontualmente, pessoal, os poderes especiais que aqui está fazendo referência estão previstos no CPC de 2015, relativo ao artigo 105. Vamos lá? Olha o que diz pontualmente o artigo 105, vamos lá? Bem, pessoal, a Procuração-Geral para o foro outorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir e renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que deve estar constante em cláusula específica. Veja pontualmente que todas essas situações aqui são os chamados poderes especiais que necessitam pontualmente de cláusula específica. Nesse sentido, tem que estar reduzido a termo em instrumento próprio de procuração. Bem, então, mais uma vez, o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 9.099 de 95 reverbera o sentido de que não precisa, portanto, o advogado fazer-se presente de um documento escrito denominado procuração, porque ele pode, portanto, expressar o contrato de mandato verbalmente em juízo. Mas, se for necessitar pontualmente, pessoal, o exercício de poderes especiais, quais esses previstos no artigo 105, referendado no Código de Processo Civil de 2015, deverá, portanto, apresentar o documento de procuração. Lembrar que o contrato é mandato, o instrumento é a procuração. Bem, nesse sentido de consequência, vamos aqui aos enunciados da FONAGE. Bem, vou deixar aqui bonitinho, porque nós vamos usar bastante isso aqui. Bem, assim sendo, pessoal, eu gostaria de ler com vocês o enunciado FONAGE número 77. Que fala aqui, fala do advogado, né? Olha só, pessoal. Enunciado 77 da FONAGE. O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso. Beleza, pessoal? Então, veja. Só se faz necessário a habilitação, portanto, de um instrumento de procuração, se for necessário a apresentação, portanto, de poderes especiais. Dando seguimento pontual à nossa leitura, pessoal, nosso estudo pontual, o artigo 14 da Lei 9.099 também faz reflexão pontual ao princípio, pessoal, ao princípios norteadores dos juizados especiais cíveis, em especial a oralidade. Destaco para vocês o parágrafo 3º do artigo 14. Olha o que diz. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. O que é isso? É o seguinte, pode o indivíduo perfeitamente, pessoal, sem estar munido de advogado, se fazer presente lá nos juizados e informar a situação que está ali sendo sua problemática, mostrando, portanto, a existência de uma demanda passiva de tutela jurisdicional. Deve, essencialmente, observar as regras do artigo 3º. Assim sendo, pessoal, ele não precisa ter um conhecimento técnico, jurídico, e nem muito menos fazer-se presente com o advogado. Em verdade, se ele quiser, portanto, exercer todas as prerrogativas do que tange ao exercício pleno da tutela judicial e chegando até o ponto do processo ir ao STF, ele evidentemente precisa de um advogado. Em especial atenção se ele quiser recorrer
precisa de um advogado. E se ele quiser processar e o valor da causa superar 40 salários mínimos, ele vai precisar de advogado. Mas se for uma demanda de menor complexidade, até 20 salários mínimos, ele não precisa, segundo a óptica dos juizados especiais civis na regência da Lei 9.099/95. Então ele se apresenta pontualmente e lá ele fala a sua situação e reduzido ao que, gente? A mero preenchimento de fichas ou formulários, tá? Nesse sentido, em consequência, é um reforço pontual ao princípio da oralidade. Destaco para vocês o enunciado FONAGE número 11 e 78. Vou ler logo o 78, que está pertinho do outro. Olha só, o enunciado 78 da FONAGE diz o seguinte: o oferecimento de resposta oral ou escrita não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. Subsequentemente, destaco para vocês o enunciado número 11 da FONAGE. Nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a ausência de contestação escrita ou oral, ainda que apresente o réu, implica em revelia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, vamos aqui, portanto, nos apropriarmos de um outro princípio importante também ao nível do âmbito dos juizados especiais cíveis. É o princípio da simplicidade. Vou fazer um paralelo do estudo do princípio da simplicidade juntamente com o da informalidade, até porque eles são princípios que se casam. Nesse sentido e consequência, pessoal, destaco aqui pontualmente com vocês, só um instantinho, eu destaco com vocês aqui pontualmente o artigo 18, inciso número 2 da Lei 9.099/95, que trata pontualmente da citação postal pelas as pessoas jurídicas. Vamos lá? 18.2. Olha só, pessoal, citação faciária no inciso 2, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Veja pontualmente, pessoal, que não precisa ser necessariamente o preposto da empresa. Pode ser, inclusive, o porteiro do prédio. Então, veja pontualmente um claro, portanto, vínculo de simplicidade e informalidade. Dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, gostaria de destacar em especial atenção o artigo 19. Olha o que diz o artigo 19, pessoal. As intimações serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Pessoal, qualquer outro meio idôneo de comunicação remete, portanto, inclusive à utilização de fax simile. Agora veja, pessoal, no caso da utilização do WhatsApp, nós tivemos claramente posicionamentos no âmbito do Tribunal de Justiça do Pará e do Tribunal de Justiça de Goiás, que inclusive o CNJ autorizou, nesse sentido, regulamentando inclusive a matéria, a utilização do WhatsApp como forma também de intimação. Veja mais uma vez que aí reverbera categoricamente a incidência do princípio da simplicidade e da informalidade. Então, eu citei aqui como exemplo final a utilização do WhatsApp, também como expressão clara da aplicação dos critérios e dos princípios da simplicidade e da informalidade no âmbito dos juizados, no que se recebe, pessoal, as intimações. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, eu gostaria de tratar com vocês um princípio importante da temática da nossa disciplina, que é o princípio relacionado ao acesso à justiça. Bem, primeiramente, pessoal, o que nós vamos tratar aqui com vocês são as contribuições do jurista Paulo César Pinheiro Carneiro. Bem, o jurista em comento, pessoal, fazendo análise pontual da disciplina do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, bem como pela égide das regras dos juizados especiais cíveis, chegou-se à conclusão que o princípio do acesso à justiça deve observar 4 pilares mínimos, que são a proporcionalidade, acessibilidade, utilidade e operabilidade. Pode-se até se cogitar que são subprincípios, repito, são subprincípios do princípio maior do acesso à justiça. Lembrar pontualmente que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, fala categoricamente do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional por parte do Poder Judiciário. Reverbera a mesma essência e particularidade lá no artigo 3º da Lei 13.105/2015, que é o novo Código de Processo Civil, que diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão à direito. Nesse sentido de consequência, essa matéria, inclusive, já foi objeto de cobrança em concursos públicos gerais.
Preste atenção. Então, o princípio do acesso à justiça, segundo a óptica do jurista Paulo César Penido Carneiro, deve-se observar nessa conjectura e essência, no mínimo, 4 pilares, que, para a doutrina, são 4 subprincípios do acesso à justiça, que é a proporcionalidade, a acessibilidade, a utilidade e a operabilidade. No que tange a proporcionalidade, pessoal, importa na harmonização da atividade jurisdicional com a Constituição Cidadã, ou seja, é a estrita compatibilidade com a norma constitucional. Em seguida, no que tange a acessibilidade, ela está ligada à capacidade de estar em juízo sem que haja qualquer obstáculo. E isso imprime, pessoal, 3 pontos modais. Primeiro é o direito à informação. Segundo é a legitimidade adequada. E terceiro é a possibilidade dos custos processuais. Bem, dando seguimento, no que tange ao subprincípio da utilidade, faz referência à efetividade da prestação jurisdicional, o que vai desenquadrar, pessoal, o que vai desencadear a 2 claras notações. Primeiro, é a instrumentalidade do processo. Segundo, é a extensão da jurisdição sob ponto de vista subjetivo e objetivo. Por fim, no que se refere especificamente ao subprincípio da operabilidade, faz referência clara e notória que é indispensável a atuação ética e técnica de todas as pessoas envolvidas, direta e indiretamente, na própria prestação jurisdicional, mesmo que haja, pessoal, nesse sentido, em consequência, não um caminho de exercício de uma atividade jurisdicional, mas isso também deságua no acesso à justiça pelas vias extrajudiciais. Bem, pessoal, essas são as relações que eu queria deixar com vocês, pontualmente aqui, aos princípios. Bem, vamos tratar aqui pontualmente de todo esse mecanismo pontual, pessoal, que faz referência específica a todo o procedimento do juizado especial civil. Bem, como a matéria aqui ela é longa, vai ultrapassar os 20 minutos, vou fechar esse bloco aqui em pontual. No próximo bloco nós iremos dar as devidas continuidades. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.